Olá, tudo bem? Eu sou a professora Daniela Coutinho, eu sou mestre em Direito e esse é o canal Civilize. Para quem está assistindo pela primeira vez, eu vou explicar mais ou menos como o nosso canal funciona. Então, nós vamos comentar questão por questão da primeira fase da OAB de Direito Civil. A cada vídeo, eu vou comentar de 2 a 3 questões, mas sempre fazendo explicações sobre o enunciado. Então, ainda que a questão, hoje a nossa primeira questão vai falar de usufruto, eu vou explicar um pouco do direito de propriedade, falar um pouco do usufruto, e depois que a gente estiver com todos os conceitos relembrados, com todos os conceitos entendidos, a gente passa a análise aí das alternativas. Começando sempre pelas incorretas, para que depois a gente comente a correta. Eu já comentei em alguns vídeos que em algumas situações é legal que vocês anotem algumas informações, porque essas informações como datas, regime de bens, montante de patrimônio, direito sucessório, elas sempre vão ter, se elas vêm aí marcadas no enunciado, é porque o examinador ele vai questionar alguma coisa nas alternativas. Uma outra coisa é que vocês lembrem que na OAB, a forma, né, de se responder a questão da OAB geralmente é por exclusão. Então, por isso, nós começamos sempre a analisar as erradas, porque elas são erradas, e aí depois a gente passa para as corretas com a sua fundamentação. No final de cada questão, eu vou colocar aí os artigos, alguns são interessantes a gente ler já no vídeo, outros não são necessários a leitura no vídeo, então vocês podem, eu vou deixar lá os artigos para que vocês possam depois consultar e ficar com os conceitos mais claros. E se vocês quiserem, deixa aí nos comentários, além das questões, se vocês quiserem que eu fale de alguma matéria em específica, algum tópico de direito civil, deixa aí no comentário para mim, e assim que possível eu faço um vídeo. Então, lógico que de direito civil. Então, desde lá de pessoas naturais, até responsabilidade civil, direitos sucessórios, querendo que eu comente alguma coisa em específico, deixa aí para mim nos comentários, que aí eu gravo uma aula, tá bom? Então, hoje nós vamos começar a primeira questão do 29º exame da OAB. Acompanhem comigo a leitura do primeiro enunciado. Arnaldo instituiu o usufruto de uma casa em favor das irmãs Bruna e Cláudia, que, no intuito de garantir uma fonte de renda, alugam o imóvel. 2 anos depois da constituição do usufruto, Cláudia falece e Bruna, mesmo sem cláusula de acrescer, expressamente estipulada, passa a receber integralmente os valores decorrentes da locação. 1 ano após o falecimento de Cláudia, Arnaldo vem a falecer. Seus herdeiros pleiteiam judicialmente uma parcela dos valores integralmente recebidos por Bruna no intervalo entre o falecimento de Cláudia e de Arnaldo, e concomitantemente a extinção do usufruto em função da morte de seu instituidor. Diante do exposto, assinale a afirmativa correta. Antes da gente começar a falar dessa questão, eu sugiro que vocês anotem as informações aí importantes. Então, primeiro coloquem, né, anotem que Arnaldo é o nu proprietário, que instituiu o usufruto em favor de Bruna e Cláudia, sem cláusula de acrescer, e que a Cláudia faleceu antes do Arnaldo. Então, vamos agora fazer os comentários dos enunciados. A questão aqui, ela trata de usufruto. Mas antes da gente falar do usufruto, é bom que a gente lembre quais são os poderes inerentes a todo titular de um direito de propriedade. Então, quando eu digo que uma pessoa é proprietária de um bem, ela concentra, ela reúne nas suas mãos 4 poderes inerentes ao direito de propriedade. São eles: o direito de usar, o direito de gozar, o direito de alienar e o direito de reaver o bem. Quando se institui usufruto, lembrando aqui que o usufruto ele é instituído por um negócio jurídico convencional, então as partes estão de acordo. Quando se institui o usufruto por vontade das partes, esses poderes eles vão se repartir entre 2 pessoas. Então vai haver aí uma bipartição dos poderes inerentes ao direito de propriedade. Aos usufrutuários ou ao usufrutuário, fica lá o direito de usar e gozar o bem, enquanto o titular, que foi quem instituiu,
que passa a se chamar nuproprietário, fica com os direitos de alienar e reivindicar o bem. Nada impede que o usufruto ele seja instituído em favor de duas ou mais pessoas. Nesse caso, cada um, vamos pegar no nosso exemplo aqui o nome Bruna e Cláudia. Então, Bruna e Cláudia tiveram aí a instituição de usufruto em favor delas por Arnaldo. Portanto, a Bruna e Cláudia, ao alugarem o bem, têm direito a esses rendimentos na proporção de 50% cada um. Quando eu tenho essa instituição em favor de duas ou mais pessoas, é possível, desde que conste expressamente, que haja o direito de acrescer entre elas. O que significa isso? Se uma dessas pessoas vier a morrer, então a outra que ficou, no nosso caso, vamos colocar nomes para que vocês não confundam. A Cláudia morreu. Se houvesse o direito de acrescer expressamente consignado lá na instituição do usufruto, a Bruna faria jus a continuar recebendo a totalidade dos aluguéis. Porém, o enunciado aqui deixa bem claro que não havia cláusula de acrescer. Então, com a morte da usufrutuária Cláudia, extingue-se o usufruto na sua cota parte, então continua somente em relação à Bruna. Então, como vai ficar? Extingue na cota parte da Cláudia. 50% não é mais para os usufrutuários, volta ao nuproprietário. Portanto, o usufruto continua aí com a Bruna, na sua proporção, na sua cota parte. Uma outra coisa que o exemplo coloca é que o instituidor, o nuproprietário, veio a falecer. E aí eles colocam que houve extinção do usufruto. Não se extingue o usufruto pela morte do nuproprietário. E aqui eu quero deixar uma coisa bem clara. A morte do usufrutuário extingue o usufruto. A morte do nuproprietário não extingue o usufruto, ela apenas acarreta a transmissão desses direitos de alienar e de reaver para os herdeiros do nuproprietário. Então, os herdeiros do nuproprietário continuarão tendo que aceitar o exercício do usufruto da nosso nome aqui que sobrou, que não morreu, a Bruna. Então, os herdeiros do nuproprietário continuarão aceitando o usufruto instituído em favor da Bruna, ok? Então, isso está lá no artigo 1411, que depois eu sugiro a leitura, que diz, vou frisar mais uma vez, que quando o usufruto for instituído em favor de duas ou mais pessoas, só haverá o direito de acrescer se isso estiver expressamente no contrato que o instituiu. Feitas essas considerações, eu acho que já dá para a gente começar a ver as nossas alternativas, lembrando sempre, começamos primeiro das incorretas. Acompanhem comigo. Alternativa B. Bruna tinha direito de receber a integralidade dos aluguéis, independentemente de estipulação expressa, tendo em vista o grau de parentesco com Cláudia, mas o usufruto automaticamente se extingue com a morte de Arnaldo. Bom, vamos lá ver as incorreções dessa questão. Primeiro, a Bruna não tinha o direito de receber a integralidade dos aluguéis, porque não constava expressamente o direito de acrescer. O parentesco não tem a ver com o direito de acrescer, mesmo que ela não fosse parente de Cláudia, ela não teria esse direito, porque não estava expresso no contrato. E também o usufruto não se extingue com a morte do nuproprietário. E aqui nessa alternativa ele diz: o usufruto automaticamente se extingue com a morte de Arnaldo. Não. Arnaldo vai passar os direitos de alienar e de reivindicar para os seus herdeiros. Alternativa C. A morte de Arnaldo só extingue a parte do usufruto que caberia a Bruna, mas permanece em vigor no que tange a parte que cabe a Cláudia, legitimando os herdeiros desta a receberem metade dos valores decorrentes da locação, caso esta permaneça em vigor. Bom, aqui tinha que tomar cuidado, porque de novo ele coloca uma consequência correta, mas ele traz aí uma afirmação incorreta. Então, a morte de Arnaldo não extingue o usufruto. Jamais a morte do nuproprietário vai extinguir o usufruto. Ele apenas vai transferir para os seus
herdeiros. Lembra sempre que é a morte do usufrutuário que vai acarretar essa extinção. Letra D. A morte de Cláudia extingue integralmente o usufruto, pois instituído em caráter simultâneo, razão pela qual os herdeiros de Arnaldo têm direito de receber a integralidade dos valores recebidos por Bruna após o falecimento de sua irmã. Não, a morte de Cláudia extingue somente na sua cota parte. A Bruna continua aí tendo direito de receber 50%, ou seja, de receber a sua cota parte ali nos rendimentos daquele bem, até que ela venha a falecer. Então, sobra a letra A. Na ausência da chamada cláusula de acrescer, parte do usufruto teria se extinguido com a morte de Cláudia, mas o usufruto como um todo não se extingue com a morte de Arnaldo, que é texto expresso de lei, foi exatamente o que a gente falou. Como não tem a cláusula de acrescer, então ela passa a fazer jus somente à sua cota à parte e o usufruto não se extingue com a morte do novo proprietário. Então, nessa alternativa, ele queria exatamente que vocês lembrassem tanto do direito de acrescer, que tem que ser expresso, quanto da morte do nu proprietário, que ela não extingue o usufruto. Para essa questão, desculpe, vocês deveriam ler o artigo 1411 e 1440 do Código Civil. Então, lembrando sempre, morte do usufrutuário acarreta a extinção do usufruto, mas a do nu proprietário não. Ok? Qualquer dúvida, se quiser que eu fale um pouco mais disso, depois de assistir, deixa lá nos comentários que a gente volta alguma coisa aí em relação a direito de propriedade. Vamos ver a nossa próxima questão. Eva celebrou com sua neta Adriana um negócio jurídico por meio do qual doava sua casa de praia para a neta, caso esta viesse a se casar antes da morte da doadora. O ato foi levado a registro no cartório do Registro de Imóveis da circunscrição do bem. Pouco tempo depois, Adriana tem notícia de que Eva não utilizava a casa de praia há muitos anos e que o imóvel estava completamente abandonado, deteriorando-se a cada dia. Adriana fica preocupada com o risco de ruína completa da casa, mas não tem, por enquanto, nenhuma perspectiva de casar-se. De acordo com o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Esse enunciado, ele trata do contrato de doação sob condição suspensiva. Então, a tia quer dar um imóvel, mas ela impõe uma condição, somente quando ela vier a se casar. Então, aqui nós vamos falar sobre o que é condição, um elemento acidental aí do negócio jurídico, e quais são os efeitos, quais são as consequências jurídicas que são acarretadas pela estipulação de uma condição suspensiva no contrato. Então, condição é a cláusula que deriva exclusivamente da vontade das partes e subordina os efeitos do negócio jurídico a um evento futuro e incerto. Quando eu coloco uma condição suspensiva, significa que o titular daquele direito, no caso aqui, o nome que nós temos é a Adriana, que é a donatária, significa que essa pessoa não adquire de imediato, os direitos estipulados lá naquele contrato. Ela tem uma mera expectativa de direito. Esse direito só vai ser adquirido quando ocorrer o evento futuro e incerto. Quando ocorre esse evento, no exemplo aqui, no enunciado aqui da questão, é o casamento, então o evento futuro incerto é a Adriana vir a se casar. Quando ela se casar, vai ocorrer aquilo que nós chamamos de implemento da condição. Então, nesse momento, ela se torna proprietária do bem. Então, repetindo, aqui, a Adriana, ela não tem o direito de propriedade. Ela tem uma mera expectativa de direito, ao qual só será efetivamente adquirido quando ocorrer o evento futuro e incerto. Mesmo que ela não seja titular desse direito, o artigo 130 do Código Civil, ele traz expressamente que ao titular de um direito subordinado a uma condição suspensiva ou resolutiva, é possível
tomar atos destinados à sua conservação. Então, no caso Adriana, mesmo que não seja efetivamente a proprietária, ela não fica impedida de tomar medidas, de realizar atos que impeçam a deterioração daquele bem ou daquele direito que está sob condição suspensiva. Então, o enunciado aqui, ele coloca que o imóvel está em ruínas, e se a Adriana pode fazer alguma coisa? Ela pode sim, ainda que tenha uma expectativa de direito, ela pode tomar todos os atos necessários para que esse bem não venha a se deteriorar. Isso é uma previsão expressa do artigo 130 do Código Civil. Vamos começar a analisar, então, as alternativas, lembrando sempre que nós começamos pelas incorretas. Vamos lá? Alternativa B. Adriana nada pode fazer para evitar a ruína da casa, pois, nos termos do contrato, é titular de mera expectativa de fato. Realmente, a Adriana ela é titular de uma mera expectativa de fato, mas o artigo 130 permite expressamente que, ainda que ela seja titular de um direito suspensivo, com uma condição suspensiva, ela pode sim tomar todas as medidas para evitar a ruína da casa. Alternativa C. Adriana pode exigir que Eva lhe transfira desde logo a propriedade da casa, mas perderá esse direito se Eva vier a falecer sem que Adriana tenha se casado. Bom, a Adriana não pode exigir, é um negócio jurídico subordinado a uma condição suspensiva, então só tem uma forma dela adquirir, se ocorrer o evento futuro incerto. Então ela somente vai adquirir quando e se ela vier a se casar. Alternativa D. Adriana pode apressar-se para casar antes da morte de Eva, mas se esta já tiver vendido a casa de praia para uma terceira pessoa ao tempo do casamento, a doação feita para Adriana não produzirá efeito. Bom, no momento em que Adriana se casar, antes da morte de Eva, vai haver o implemento da condição suspensiva. Eva não fica impedida de transferir esse bem, de alienar esse bem a uma terceira pessoa. Porém, essa terceira pessoa, caso ocorra o evento futuro incerto, ele fica obrigado a entregar o bem à Adriana. Então, a Eva pode vender a uma terceira pessoa, mas ocorrendo o evento futuro incerto, a terceira pessoa perderá o bem em favor de Adriana. Então, aqui nos resta a alternativa A. Adriana pode exigir que Eva autorize a realização de obras urgentes no imóvel, de modo a evitar a ruína da casa. Era uma questão relativamente simples, só precisava lembrar aí do artigo 130. Então, eu sugiro a vocês que leiam lá os artigos 121 e 130 do Código Civil, deem uma revisada durante os estudos no que é condição suspensiva, no que é condição resolutiva, porque às vezes é comum o candidato, ao olhar o enunciado, imaginar que está dentro de um contrato de doação, e aqui sim, estávamos no contrato de doação, mas a resposta estava dentro da parte geral, na teoria dos negócios jurídicos, especificamente os elementos acidentais do negócio jurídico. Ele tratava de um negócio jurídico condicional. Então, dei uma lida lá nos artigos, e eu espero que essa questão tenha ficado clara, que era uma questão relativamente simples, então era para ganhar ponto aí no exame de ordem. Nós vamos comentar mais uma questão nesse vídeo. Vamos acompanhar então a leitura da próxima questão. Asdrubal praticou feminicídio contra sua esposa Ermengarda, com quem tinha 3 filhos, 2 menores de 18 anos e 1 maior. Nesse caso, quanto aos filhos, assinale a afirmativa correta. Embora essa questão exigisse que você lembrasse de uma modificação do Código Civil, de uma lei que veio alterar aí o artigo 1638, ela era uma questão relativamente fácil. Então, ela trata do poder familiar. Poder familiar é o conjunto de atribuições de direitos e deveres que são atribuídos aos pais em relação aos bens e à pessoa dos filhos menores. Só estão sujeitos ao poder familiar os filhos menores de 18 anos. Então, pelo enunciado, nós já percebemos que apenas 2 dos filhos de Asdrubal
ainda estão sujeitos ao poder familiar. O poder familiar, ele pode ser perdido por sentença judicial em hipóteses taxativas previstas em lei. Então, não é qualquer episódio, qualquer circunstância, qualquer fato que acarreta a perda do poder familiar. Para que isso ocorra, eu preciso, primeiro, que as hipóteses estejam previstas expressamente em lei e, segundo, que isso venha através de uma decisão judicial, ou seja, a perda ocorre sempre por sentença. O artigo 1638, parágrafo único, inciso 1, a linha A, que foi introduzido, esse eu recomendo que a gente leia, inclusive aqui agora, ele foi introduzido pela Lei 13.715 de 2018. Ele acrescentou aí hipóteses taxativas para a perda do poder familiar. Então, ele diz lá, artigo 1638, caput, perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que, parágrafo único, perderá também por ato judicial o poder familiar aquele que, inciso 1, praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, a linha A, homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, essa inovação, ela prevê expressamente que o autor do feminicídio, ele perderá por sentença o poder familiar. Dito isso, vamos analisar as questões, porque agora elas se tornam simples, porque ele diz aqui que o Asdrubal, cometeu feminicídio. Portanto, ele vai perder o poder familiar em relação aos filhos que estavam sujeitos a esse instituto. Vamos lá para as questões. Alternativa A. Asdrubal terá suspenso o poder familiar sobre os 3 filhos, por ato de autoridade policial. Aqui não é caso de suspensão, nós acabamos de ver que o caso envolve aí a perda do poder familiar, é mais sério, então essa aí já podia ser descartada. Alternativa C. Asdrubal terá suspenso o poder familiar sobre os filhos menores por ato judicial. De novo, né, não é hipótese de suspensão, ele vai ter aí hipótese de perda, ele vai perder esse poder familiar. Letra D. Asdrubal perderá o poder familiar sobre os 3 filhos por ato de autoridade policial. Duas incorreções aí. Asdrubal perderá realmente o poder familiar, mas somente sobre 2 filhos, que só 2 estavam sob o poder familiar, e não é por ato de autoridade policial, é sempre por sentença judicial. Sobrava, então, a alternativa correta, a letra B. Asdrubal perderá o poder familiar sobre os filhos menores por ato judicial. Então, essa questão eu vou frisar de novo. Vocês tinham que lembrar aí do artigo 1638, parágrafo único, inciso 1, a linha A, com as modificações da Lei 13.715 de 2018, para que chegasse aí nessa alternativa. Sugiro que vocês leiam esse artigo, ele trouxe várias hipóteses, novas hipóteses de perda do poder familiar, para que consigam ter sucesso aí nessa questão. Hoje nós terminamos, então, os comentários das nossas 3 primeiras questões desse 29º exame. Aproveitem para estudar. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma aí na resolução das questões, nos conhecimentos sobre a matéria, aquilo que o candidato precisa. Não esqueçam de se inscrever aí no canal, deixar o like e nos comentários, se quiserem que eu fale alguma matéria específica, seja aí do que for dentro de direito civil, deixem lá os comentários que eu gravo um vídeo colocando aí aquilo que vocês pediram. Bons estudos, foquem aí nas questões, não se esqueçam de estudar, anotar as informações necessárias do enunciado e principalmente de estudar junto com o Código Civil, ok? Boa sorte, até o nosso próximo vídeo.